revelando a conspiração, duplicatas espirituais e a troca de destinos. Em algum lugar, existe alguém que tenta viver a sua abençoada vida, e as forças das trevas o ajudam nisso. Você sente isso, não é mesmo? É aquela sensação opressora, como se alguém estivesse roubando sua energia, suas ideias mais secretas, o seu próprio destino. Você, criança de Deus, o escolhido, sente como uma sombra cobre o seu caminho, como se um frio penetrasse até os ossos, fazendo tremer até as almas mais fortes. Você já se deparou com o fato de que seus sonhos, antes tão próximos, de repente desmoronam, quebrando-se contra uma parede invisível? Sentiu como as forças se esgotam, como se alguém estivesse sugando a força vital do seu espírito, como se a escuridão se adensasse ao redor, privando da esperança e da fé. Nesta hora, quando a escuridão tenta engolir a luz, quando o inimigo do gênero humano procura roubar sua vitória, eu digo a você, não tema, pois tu és um guerreiro da luz, chamado para uma grande batalha. Agora, revelarei a ti um segredo, oculto aos olhos deste mundo, um segredo que te ajudará a recuperar o que te pertence por direito. A hora chegou, e deves estar pronto para o confronto que determinará o teu destino, e o destino de muitos. Sim, meu irmão, minha irmã, ouviste a verdade que ecoou através dos séculos. Existe uma conspiração que paira sobre ti como uma sombra sobre a tua alma. Uma conspiração contra a qual lutas inconscientemente todos os dias, contra a qual a tua natureza se revolta. Uma conspiração destinada a distorcer o teu destino, a substituí-lo por uma cópia falsa. E o inimigo, habilmente disfarçado e enganando-te, utiliza aliados traiçoeiros, duplos espirituais, avatares sombrios, reflexos fantasmagóricos da tua essência. Reflete por um momento, mergulha no abismo da reflexão. Por que precisamente tu? Por que a tua vida se transforma numa arena de luta constante, onde cada passo é dado com dificuldade, e a sucessão de obstáculos é substituída por uma série de dúvidas e decepções? Será que tudo isso é apenas uma ironia cruel do destino? Uma série de acontecimentos casuais e desconexos? Ou, quem sabe, a razão reside mais profundamente no âmago da sua essência, no fato de que você carrega algo especial, valioso, algo que o inimigo anseia roubar, destruir, apagar da face da terra? A verdade oculta revela: neste mundo, onde estamos acostumados a ver apenas o visível, existe também um mundo invisível, tecido de matérias sutis, de energias, de entidades espirituais. E neste mundo invisível, onde se desenrola uma eterna guerra espiritual entre a luz e as trevas, o inimigo, semeando discórdia e escuridão, utiliza uma arma traiçoeira: os duplos espirituais, avatares sombrios, para confundir, quebrar e destruir. Estes duplos não são apenas frutos da imaginação, não. São criações artificiais, entidades energéticas, introduzidas em sua realidade com um único propósito: interceptar sua herança divina, roubar sua sorte, sufocar sua missão em sua própria origem. São como parasitas, sugando sua força vital, desviando você do caminho verdadeiro, distorcendo a própria estrutura do seu destino. O inimigo sabe sobre seu potencial, sobre a faísca de luz que você carrega em si. Ele vê esse brilho, que pode iluminar milhares de outras almas, e ele tem medo. Ele teme a sua força, o seu destino, a grande vitória que o espera. É por isso que ele cria esses duplos traiçoeiros, para confundi-lo, destruí-lo por dentro, antes que você possa cumprir a vontade de Deus. Esses inimigos nem sempre são óbvios. Às vezes, eles se manifestam como uma fadiga inexplicável que o prende pela manhã, ou em uma série de infortúnios constantes, como se alguém invisível estivesse a atrapalhar. Você sente as ideias escapando de suas mãos, como as oportunidades,
que ontem pareciam tão próximas, desaparecem hoje, como uma miragem. Eles são capazes de sussurrar dúvidas, semeá-las em sua alma, fazendo você hesitar em si mesmo, em suas forças, na verdade de sua vocação. A tese principal, como um flash brilhante, perfura a escuridão. Retome seu destino. Aqui está esta pedra angular, a chave para a desejada descoberta, a estratégia divina, o aviso necessário. Você deve reconhecer esses duplos fantasmas, cortar sua influência venenosa e recuperar o controle total de seu próprio destino. Você deve perceber que sua vida não é uma série de eventos aleatórios. É um presente precioso que o inimigo procura roubar, e deves protegê-lo, cuidar de ti mesmo. Estas não são apenas palavras bonitas. É uma lei divina, gravada em textos antigos e confirmada pela experiência de muitas gerações. É o caminho para a liberdade, para a realização do teu sagrado propósito. Luz nas trevas, uma base bíblica. Voltemo-nos para as Escrituras Sagradas para ver exemplos desta eterna batalha entre a luz e as trevas, a luta pelos destinos dos escolhidos. Recorda a história de José. Recordas José, traído e vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Parecia que todos o haviam abandonado, esquecido, mas foi no cadinho das provações que o seu verdadeiro potencial se revelou. O dom da interpretação dos sonhos. O inimigo ansiava pela sua destruição, mas Deus transformou o seu sofrimento em uma vitória triunfante. José se tornou o salvador de seu povo. Assim como você, se for atingido pela onda de traição e esquecimento, saiba, Deus está preparando algo grandioso para você. Lembre-se de Neemias, cujo coração ardia com o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele enfrentou zombaria e oposição furiosa, mas sua fé e determinação inabalável não o permitiram ceder. O inimigo colocava novos obstáculos, mas Neemias, guiado por Deus, triunfou. Semelhante a Neemias, você é chamado a reconstruir as ruínas, a erguer o novo. E o inimigo certamente tentará impedi-lo. E o exemplo mais brilhante é o próprio Jesus Cristo. O inimigo o tentou, buscando desviá-lo do caminho certo, impedir o cumprimento de sua missão divina. Mas Jesus, pressentindo seu destino, superou com honra todas as tentações. Ele nos mostrou o exemplo de resiliência, apontou o caminho para a vitória sobre as forças das trevas. José, Neemias, Jesus, todos eles, no passado, enfrentaram ataques espirituais traiçoeiros, tentativas do inimigo de impedir o cumprimento de seus propósitos divinos. Mas, forjados na luta, eles resistiram. Obtiveram a vitória. E você pode, e você deve fazer o mesmo, demonstrando força de espírito. Agora, vamos entender como exatamente o inimigo usa duplos espirituais, como ele desfere seus golpes para destruir sua vida, privá-lo da fé e da esperança. Explicação do perigo. Mecanismo. Como o inimigo ataca. Primeiro, obstáculos inexplicáveis. Você percebe que no caminho para seu objetivo, de repente, surgem, como que do nada, obstáculos aparentemente intransponíveis. Parecia que tudo estava indo de acordo com o plano, tudo estava indo da melhor maneira possível, mas no último momento, algo parecia quebrar, desmoronar, ruir de uma vez. Parecia que uma mão invisível, ou talvez as maquinações de seu próprio duplo, estava tentando impedi-lo de alcançar os objetivos pretendidos. O segundo sinal é a fuga de energia. Sente-se constantemente cansado, apático, como se a vida perdesse as suas cores? Parece que dormiu o suficiente e descansou, mas não tem forças. O corpo está pesado como chumbo, e a cabeça nebulosa. Este pode ser um sinal de que o traiçoeiro duplo está a sugar a sua energia, como um vampiro, deixando-o exausto e vazio. O terceiro sinal são as dúvidas e os medos. Começa a duvidar de si mesmo, das suas capacidades, do seu propósito? O inimigo sussurra ao seu ouvido palavras traiçoeiras. Você não vai conseguir.
Você não é bom o suficiente. Você não merece isso. O duplo usa os medos e as dúvidas para o paralisar, para que se renda, para que se afaste do caminho pretendido, sem nunca alcançar o desejado. 4. Crises nos relacionamentos. Começa a notar conflitos com seus entes queridos, falta de compreensão, distanciamento. O duplo, como um gênio do mal, é capaz de semear as sementes da discórdia, destruindo metodicamente os laços que o tornam mais forte. Ele age sorrateiramente, buscando privá-lo do apoio, sem o qual você não poderá resistir. 5. Distorção da verdade. Você sente fortemente que estão mentindo para você, que a informação está distorcida além do reconhecimento, que você vê apenas fragmentos e não o quadro completo? O duplo usa a mentira e o engano como sua arma favorita para esconder a verdade de você, levá-lo a uma densa névoa de dúvidas, privá-lo de orientação. 6. Roubo de ideias e oportunidades. De repente, você percebe que suas ideias originais escapam para outras pessoas, como se o vento levasse sementes, ou suas oportunidades parecem escapar de suas mãos, sendo aproveitadas por outras pessoas. Este pode ser um sinal de que o duplo, como um ladrão astuto, está interceptando sua sorte, apropriando-se de suas conquistas, privando-o da glória merecida. Analogia: o guerreiro na batalha. Imagine a vida como um campo de batalha, onde cada dia é uma nova luta. Você é um guerreiro convocado para uma grande batalha, onde está em jogo o cumprimento da vontade de Deus. Seu objetivo é obter a vitória, mas o inimigo, traiçoeiro e astuto, já preparou suas armadilhas. Ele usa as mais diversas táticas, tentando disfarçar seus ataques, tornando-os imperceptíveis aos seus olhos. Ele envia sósias, criações das trevas, para enfraquecê-lo, distraí-lo do verdadeiro objetivo, semear o caos e a confusão em suas fileiras. Mas você não deve desistir. Sua armadura é a fé, sua espada é a verdade e seu escudo é a esperança. Esteja alerta. Observe atentamente a escuridão ao seu redor. Reconheça o inimigo em suas falsas aparências. Defenda-se, afastando as dúvidas e os medos. Lembra-te, esta batalha não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos da maldade, contra as forças que buscam arruinar tua alma. Tu és um guerreiro da luz, e tu, certamente, vencerás. Identificação com os escolhidos. Tu és um vaso especial. Observo teus olhos, escolhido, e vejo ali o reflexo da glória divina, um brilho que somente quem abriu seu coração para a fé pode ver. Eu sei que tu não és apenas um mortal, tu és algo mais. Tu és um vaso especial, destinado a realizar grandes feitos, cuja sorte foi predestinada pelos céus. Levas contigo a luz, a esperança e a força curativa, como o sol da primavera, que aquece a terra congelada. Tu és daqueles que ouvem o chamado de Deus no silêncio do coração, que buscam incessantemente a verdade, que se esforçam para transformar este mundo, para torná-lo melhor. Tu és daqueles que não temem as dificuldades, pronto para lutar por tua fé, pelos ideais em que acreditas. Tu és filho de Deus e és digno de tudo o que há de mais belo, de tudo o que a vida pode oferecer. Mas você deve se lembrar de uma coisa: justamente porque foi escolhido, o inimigo o atacará com força redobrada. Ele se esforçará para destruí-lo, semear dúvidas, prendê-lo em redes de mentiras, fazê-lo desistir, desviar-se de seu destino. Ele não poupará esforços para destruí-lo. Mas você não deve permitir isso. Você deve acreditar em si mesmo, em sua força, em seu propósito. Você deve lembrar que não está sozinho, pois Deus está sempre com você. Apelo ao medo, sinais do problema. Você está em batalha. Se você sentir insucessos inexplicáveis, um negócio mal sucedido, equipamentos quebrados,
reuniões canceladas. Tudo isso pode ser um sinal de que o sósia está bloqueando seu caminho. Perda de inspiração. Você sente que perdeu o interesse pelo que costumava trazer alegria? Seus objetivos parecem menos importantes, turvos. Perda da clareza. Você está confuso, sem saber para onde ir, incapaz de tomar uma decisão. É como se estivesse em uma encruzilhada sem ver nenhuma estrada. Intensificação da negatividade. Você se tornou irritadiço, pessimista, frequentemente sente raiva e ressentimento? As emoções negativas o dominam, como uma nona onda. Problemas de saúde, doenças inexplicáveis, fadiga, fraqueza, dores de cabeça. O corpo parece se recusar a servir, sinalizando uma luta interna. Lembre-se, você está no meio da batalha. Estes são os sinais de que o inimigo está atacando, usando seus duplos fantasmas, buscando destruir sua vida, roubar seu destino. Mas não perca a esperança! Há uma saída! A solução existe! A força reside em você. Seguir este caminho não é fraqueza, mas a demonstração do maior poder. Reconhecer a astúcia do inimigo, cortar sua influência nefasta, reassumir o controle de seu próprio destino. Isso exige verdadeira coragem. Deus te dotou com tudo o que é necessário para a vitória. Fé. Acredite em si mesmo, em sua força, em seu propósito. Acredite em Deus, que nunca o abandonará. Conhecimento. Mergulhe nas Escrituras Sagradas. Absorva cada palavra. Ore, abrindo seu coração, buscando respostas no silêncio da meditação. Desenvolva sua espiritualidade, expandindo os horizontes da compreensão. Quanto mais você aprende, mais forte se torna sua força interior. A oração. A oração é um fio invisível que o conecta ao Todo-Poderoso. Dirija-se a Ele em suas súplicas, peça proteção, sabedoria e poder. Abra seus pensamentos e sentimentos para Ele. Determinação. Prepare-se para a batalha. Não recue, mesmo quando obstáculos surgirem no caminho. Não permita que a dúvida quebre seu espírito. Acredite em si mesmo e você triunfará. Amor. Ame a si mesmo. Respeite sua essência. Ame os outros, vendo neles o reflexo de sua alma. Ame o mundo, aceitando-o em toda a sua diversidade. O amor é a força mais poderosa do universo, uma arma invencível. Ele será sua armadura, sua proteção. Use essa força ao máximo. Aviso urgente e final. O tempo está se esgotando. Lembre-se, o tempo é implacável. O inimigo não dorme, pronto para atacar. O ataque já começou. Agora mesmo. Você está em uma encruzilhada, onde as decisões definem o futuro. De sua escolha depende tudo. Avanço ou fracasso, vitória ou apenas um atraso. Não se pode hesitar nem um segundo. É preciso agir imediatamente, com os dentes cerrados. Não se pode adiar para depois, entregando-se às dúvidas. Não se pode esperar que a situação piore ainda mais, mergulhando no desespero. Você deve tomar sua vida em suas mãos agora mesmo. Este é um chamado à ação em vários níveis. Seu destino está em suas mãos. Aceite esta verdade. Abrace esta sabedoria. Reconheça a realidade da guerra espiritual que se desenrola ao seu redor. Estas não são apenas palavras, é a base sobre a qual sua nova vida é construída. Reconheça o impostor. Observe sua vida, preste atenção aos sinais de sua presença traiçoeira. Analise seus pensamentos, sentimentos e ações. Não tenha medo de fazer a si mesmo perguntas difíceis. O duplo pode manifestar-se de diversas formas, desde dúvidas sutis até medos destrutivos. Corte sua influência. Recite esta oração. Reconheça sua força. Aniquile sua influência. Diga-a com fé e determinação, para purificar sua alma e expulsar a escuridão. Proteja-se. Creia. Ore e busque a Deus. Fortaleça sua fé. Dedique-se à oração e procure a orientação divina. Lembre-se, você não está sozinho nesta batalha. Deus está sempre perto,
pronto para ampará-lo em momentos difíceis. Quinto, viva seu destino. Siga sua vocação. Cumpra a vontade de Deus. Escreva 777 nos comentários, se você aceita esta palavra, se está pronto para lutar pelo seu destino. Compartilhe este vídeo com aqueles que podem precisar dele. Inscreva-se neste canal para receber mais revelações, para ficar por dentro do que está acontecendo, para estar seguro. Oração. Senhor, peço-te que me dês clareza de mente para reconhecer o inimigo, suas traiçoeiras maquinações e intenções ocultas. Dá-me força para cortar sua influência, para resistir às suas tentações. Protege-me de todas as armadilhas e tentações que estão postas em meu caminho. Enche-me com a tua luz, o teu amor, a tua sabedoria. Guia-me pelo caminho que tu preparaste para mim, direcionando meus passos e concedendo-me a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escute, seu destino é único e imutável. Recupere o que lhe foi dado por direito de nascimento, e que a bênção de Deus esteja com você.